Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do capítulo 24 de Mateus, versículos 45 a 51, que é a parábola do servo fiel. Então, vamos ler aqui a parábola para que todos possam se localizar, né? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disse consigo, o meu servo tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós estamos terminando aqui o capítulo 24, né? Não podemos esquecer que nós estamos estudando o mini Apocalipse de Mateus, né, que vai de 24 ao 26. Então, nós hoje estamos aqui praticamente encerrando o capítulo 24. Semana que vem vamos iniciar aí o capítulo 25. Então, mais uma passagem interessante para que nós possamos estudar. Então, vamos lá. Então, estamos falando hoje do servo fiel, né? Isso é importante. É importante a gente entender o que é servo. Servo naquela época era considerado o escravo, aquele que tinha que servir exclusivamente ao seu dono e fazer as vontades. Aí quando ele está falando o seguinte, Jesus faz sempre uma comparação do servo com o servo de Deus, aquele que precisa seguir as leis de Deus e servir exclusivamente a Deus. Não dá para você servir a Deus e servir, por exemplo, a riqueza, né? Servir a Deus e a mamon, né? Como diz Jesus. Então, isso é só para a gente conseguir compreender aqui. Aqui temos, gente, a parábola do servo fiel e a parábola dos servos iníquos. São duas, né, que são aqui juntos, né, que a gente pode chamar, né, que é os versículos 45 a 51. Há um paralelo dessa passagem em Lucas, no capítulo 12, versículo 44 a 48. E a fonte formativa, segundo os estudos de hoje, é a fonte Q. É típico, né, do Evangelho de Mateus. A gente entende que fonte Q, na verdade, é o próprio Mateus, né, que é da onde que surge a base de todo o Evangelho. E aí, o Evangelho de Mateus enfatiza os aspectos morais de qualquer doutrina, e aqui ele ilustra a grande mensagem apocalíptica, com observações, né, concernentes à necessidade de nos apropriarmos de uma conduta reta, uma conduta sem erros. Aqui, como em outros textos, o autor, né, o Mateus aqui, ele procura firmar, né, preceitos que ajudem os discípulos do reino a seguir um plano de conduta ideal. Ele está dando aqui um caminho, né? Claro, a gente tem que lembrar sempre que por trás de tudo isso é Jesus, gente. Mateus está transcrevendo o que Jesus falou. Na realidade, aqui o autor de tudo isso é o próprio Cristo. O autor do que escreveu, que colocou isso aqui, é Mateus, porque ele fez essas anotações. Mas o autor por trás disso tudo é o próprio Cristo. O fato futuro da parúzia, né, que é a vinda, a presença de Cristo na Terra, envolve implicações morais em grande número. Isso a gente não pode ter dúvida. Requer uma vigilância toda especial e também mordomia e fidelidade. Estar junto ao Cristo e ser fiel a Ele. E aí, evidentemente, essa parábola ela tem diversos propósitos. Um desses propósitos, certamente, é Jesus repreender os líderes religiosos, bem como a nação judaica, né? Por não terem sido bons administradores dos dons da graça de Deus, porque eles ficaram ali responsáveis pela lei de Deus e pelo entendimento do Deus único e fizeram um pouco caso disso, porque alteraram muita coisa, distorceram muita coisa e viviam, muitas vezes, com mordomias em cima do sofrimento do povo. Esses dons estavam contidos, né, lá no Antigo Testamento e nas instituições da religião, revelada aos judeus. Isso a gente não pode duvidar. Esses dons, entretanto, gente, foram mal usados, negligenciados, foram pervertidos, né, alterados, para atender à vontade de alguns indivíduos que queriam se beneficiar da própria religião. Isso é um fato e a gente tem que ter isso na cabeça. Outra explicação é que Jesus ele faz aqui, né, uma advertência aos líderes cristãos.
as autoridades do cristianismo, né, da igreja que estava surgindo, para que não sigam esse péssimo exemplo dos líderes do judaísmo, mas que sejam cuidadosos em cumprir suas obrigações, os seus deveres, né, bem como o ministério que lhe foi entregue. Outra aplicação disso aqui igualmente visa aos discípulos, em geral, a comunidade da igreja, né, do cristianismo, todos os seus membros. A aplicação para todo mundo. Cada discípulo em particular deve realizar os seus deveres com toda a fidelidade, fazendo uso correto dos privilégios e revelações espirituais de que já dispõe. Nós, da doutrina espírita, sabemos quantos privilégios nós temos, quantas revelações espirituais nós temos recebido através da codificação espírita, da obra espírita. E aí, porquanto, cada qual deve estar pronto a prestar contas de seu serviço a todo tempo, porque a gente não sabe o dia que a gente vai desencarnar. E dessa maneira, o autor, né, do Evangelho aqui, Mateus, né, usando as palavras de Jesus, encerra essa sessão apocalíptica, o pequeno Apocalipse, com um apelo em prol da vigilância espiritual. Ele fala, né, ele alerta todos nós a necessidade de estarmos o tempo todo vigilantes. É a questão da noiva, das 10 noivas que estavam esperando o noivo e adormecem, aí o noivo grita, escutam, o noivo está vindo, aí o que acontece? Elas, as que tinham levado azeite, óleo para suas lamparinas, conseguiram ir atrás, e as que não conseguiram. O que significa? Aqueles que já tinham adquirido a iluminação, que o óleo ali representa a luz, né, aquilo que dá a luz, os que já tinham recebido a luz conseguiram ir para o noivo, que é o Mestre Jesus. Os que não, tiveram que retornar e começar tudo de novo, para encontrar o óleo que vai dar a luz. Qual é esse óleo? A caridade, a transformação moral. É nesse sentido que a gente tem que estar aqui sempre muito atento ao Evangelho de Jesus. Isso é fundamental, gente. Vamos lá, vamos dando sequência aqui. E aqui, a quem o Senhor confiou, uma frase que tem aqui que é bem interessante. A expressão a seu tempo significa realizar alguma coisa em horas regulares e esperadas, o que o próprio Senhor observou quando estava em casa, quando ainda não estava viajando. Aqueles que são nomeados para levar avante as tarefas estabelecidas pelo Mestre Jesus devem ter o cuidado de fazê-lo de maneira indicada e não do modo que lhe pareça mais apropriado. A gente vê dentro da doutrina espírita o achismo. As pessoas não se aprofundam no Pentateuco, não se aprofundam na obra complementar e começam a fazer as coisas de maneira que acham que é o certo e começam a distorcer a própria doutrina espírita. Temos aqui o simbolismo do alimento, que pode ser um símbolo do Evangelho, das palavras do Senhor, que foram declaradas eternas em Mateus, no capítulo 24, versículo 35. Nós já estudamos. Esse alimento, ele alude, né, à vida eterna, à vida espiritual, aqueles elementos necessários para que os servos sejam mantidos felizes e saudáveis. O que temos aqui, gente, é o ministério da palavra da vida, bem como instruções referentes à inquirição espiritual, à busca da evolução. Um sábio e bom servo administrará de forma conscienciosa isso. Vai estar o tempo todo buscando a reforma íntima, seguindo as leis de Deus, fazendo as coisas de acordo com o que está no Evangelho e na obra complementar do próprio Evangelho. A doutrina espírita é um caso disso. E seguindo aqui, né, fiel significa que o servo tem constância, tem perseverança, não pode desviar da tarefa a sua atenção. É aquele indivíduo que sabe que eu preciso evoluir, eu vou seguir. É um indivíduo que está dentro da instituição espírita e segue seus postulados. Tem gente que trabalha numa mesa de obsessão. Tem reunião que vai, tem outra que não vai. Tem evangelizador, um não vai, outro não vai. Não tem constância, não é uma pessoa perseverante. E aí fica complicado, né? Sábio, aqui, significa que ele é dotado de juízo e previsão saudáveis. Ele entende a necessidade daquilo para a sua própria vida. Seu conhecimento fundamenta-se na sabedoria do Senhor, que se demora em sua viagem. O Senhor está demorando na viagem. Quanto tempo que o Cristo esteve aqui? 2.000 anos e a volta dele está demorando. Né? Parece demorando para a gente, né? Na nossa ótica materialista. Né? Esse tipo de sabedoria se expressa em atividades, em ensinos positivos, em ajuda positiva a outros, em sua inquirição espiritual. É a gente evoluir e ajudar os outros a evoluir. Assim sendo, gente, ele ensinará, buscará, crerá, praticará a verdade, encorajando os demais a fazer o mesmo. Temos que ensinar a verdade, temos que buscar a verdade, temos que praticar a verdade, temos que crer na verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, diz o Cristo. Então a gente tem que estar muito, muito atento a isso, porque senão fica muito complicado. E aí ele fala assim, bem-aventurado aquele servo. Bem-aventurado aquele servo, a expressão bem-aventurado, com o seu cognatus, né, é usada cerca de 55 vezes no Novo Testamento.
sendo uma das palavras que o Novo Testamento expandiu para dar-lhe um sentido muito mais alto e mais significativo. Sua raiz no grego clássico original significa grande e também era usada como sinônimo de rico. Na realidade, assim, a palavra Macarios significa extremamente feliz, grandemente feliz, rico de felicidade. Mas quase sempre visava também a prosperidade externa e não a prosperidade espiritual. E só que na literatura grega primitiva era aplicada aos deuses e sua condição de felicidade, numa maneira de contrastar, né, com o estado inferior dos homens. Os filósofos gregos, gente, eles empregavam o vocábulo com sentido de elemento moral e algumas vezes indicaram, por meio dele, aquela felicidade que resulta da bondade interior de caráter do indivíduo já evoluído. Alguns intérpretes acreditam que o uso que Jesus fez aqui reflete mais a ideia de expressões hebraicas como aquelas que se encontram no Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, 32, 1, 112, 1, e que o termo hebraico ashre, ou quão feliz, indica a condição de felicidade tensionada aqui. A verdadeira felicidade, ela está associada à correta posição espiritual diante de Deus. Esse mesmo termo é aplicado aos mortos que morrem no Senhor. A gente pode ver isso em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. E esse uso do vocabulário é intensamente instrutivo. Assim, né, o servo que se ocupa de coisas espirituais, tanto para o seu benefício espiritual como para alimentar os seus conservos, é um homem verdadeiramente feliz, pois, em certa medida, está participando da vida de Deus, né, da vida evoluída. Né? Então, Macarios, extremamente feliz, uma festa de felicidade, uma riqueza de felicidade. É isso que a gente está vendo aqui. É isso que a gente encontra, né, nessa passagem aqui. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 45 a 51. E vamos lá, a gente vem estudando, acabamos de falar agora sobre a questão do bem-aventurado, né, do termo Macarios, do ashre, a Macarios em grego, ashre em hebraico. E agora vamos lá, uma outra frase. Lhe confiará todos os seus bens. E aí este versículo, ele reflete bem definidamente a crença que aparece em várias porções do Novo Testamento, de que aqueles que forem fiéis em seus deveres terrenos receberão poderes especiais de governo, além de outros altos privilégios, no reino de Cristo e no estado eterno. Os discípulos mostraram que tinham esse conhecimento ao indagar entre si quem seria o maior no reino de Deus e quando requereram exaltadas posições, isto é, quando solicitaram o direito de se assentar à direita e à esquerda do rei Jesus, né, na ideia deles, quando ele estivesse reinando. Naquela passagem que João e Tiago foram pedir isso junto com a mãe deles, né, para que eles fossem beneficiados. O texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3, reflete a mesma crença. Ele fala o seguinte: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? E a passagem do Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, ensina as mesmas verdades concernentes à participação do crente no reino de Cristo. Em realidade, a ideia básica era comum tanto ao judaísmo como ao cristianismo, que o indivíduo evoluído ele participa da obra de transformação da Terra. A gente sabe isso dentro da hierarquia espírita, a gente vê isso. E apesar de ser verdade que tais deveres esperam o discípulo autêntico, contudo, a mensagem maior é aquela que diz respeito à transformação do crente segundo a imagem do próprio Cristo. Isto é, a participação dele na essência de Jesus, como um espírito evoluído, como um espírito que quer o bem dos outros, que quer trabalhar pelo melhoramento da humanidade. Os grandes dons de Deus são aqueles que apressam esse processo e os tornam reais para nós. Maior fidelidade neste ponto significa maior capacidade neste particular. Quanto mais fiel, mais capacidade a gente tem de crescer. Isso não significa que toda transmissão de capacidade cesse por ocasião da morte, não. No mundo espiritual a gente evolui também. Antes que aquilo que fazemos aqui, ao administrar a sua palavra aos outros e ao viver a nossa vida em favor dos nossos irmãos e semelhantes,
mediante o princípio do amor cristão, faz grande diferença em toda a nossa glória, em todo o nosso estado no mundo espiritual, como em nossa capacidade no futuro eterno. Porque somos espíritos eternos. De continuarmos o serviço de Deus, prosseguindo em nossa subida progressiva, até que cheguemos à plenitude da estatura do próprio Cristo, nos tornarmos espírito crístico, quando tivermos de estar totalmente transformados segundo o modelo, que é a imagem do próprio Cristo. A gente vê falando sobre isso em Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Isso é verdade. Nós estamos trabalhando. E não vamos imaginar que isso vai ser só aqui nessa vida carnal, não. No mundo espiritual também a gente continua trabalhando, a gente continua se evoluindo, depois reencarna, faz esse processo todo da vida carnal, desencarna, volta para o mundo espiritual, continua trabalhando nessa evolução, continua. É um processo, gente. Temos muito a evoluir ainda. Não é uma coisa simples. Algumas pessoas acham que é muito fácil. E aí Jesus faz uma advertência. Mas se aquele servo estiver comendo, bebendo, espancando seus conservos, esse vai passar perrengue. Não podemos deixar de ver aqui essa reprimenda de Jesus aos líderes dos judeus. Pois ele, apesar de lhes ter sido confiada a mensagem do Senhor, e apesar de pregarem o tempo todo a parúzia, a volta do Cristo, ou a vinda do Messias, em seu coração, adiavam essa vinda, não chegando mesmo a reconhecê-lo quando ele esteve aqui no meio deles. Maltratavam seus semelhantes, substituindo a lei de Deus por grande número de tradições humanas. A gente vê a lei judaica cheia de tradições humanas, e a gente não vai muito longe nas religiões que nós temos hoje por aqui, não, mesmo a cristã. E dessa maneira puseram grande carga nos ombros alheios. De fato, abandonaram sua busca espiritual, deixaram de observar as grandes questões da lei, passando a desconhecer o verdadeiro amor, gente, que consiste em amar os outros e a Deus, embora a todo tempo se supusessem muito piedosos. Eles se achavam piedosos, se achavam evoluídos. Pregavam contra a cobiça, mas ao mesmo tempo furtavam a casa das viúvas. Olha a que nível chegaram os judeus, os líderes do judaísmo, né, podemos falar assim. Né? Então, com frequência, eram homens violentos, tendo chegado ao cúmulo do homicídio. Por isso, gente, que terminaram por se tornarem os assassinos de seu Messias. Crucificaram o próprio Cristo. De conformidade com as implicações deste versículo, um servo não pode ser apenas sábio e fiel, embora esses sejam elementos necessários, mas também deve ser vigilante. Deve mostrar sensível para com os ditames de seu Senhor ausente. O Cristo está ausente, que a gente fala fisicamente, mas a gente sabe que ele mentalmente está conosco. Deve esperar a sua volta a qualquer momento. Quando é que vai virar o mundo regenerado? Ninguém sabe. Orientando a sua vida, né, de conformidade com as expectações desse retorno. Quando Jesus vem? Quando vai chegar a transição de mundo? Quando vai acabar a transição de mundo de expiação para regenerado? Quando nós vamos chegar a um julgamento e vamos ficar aqui ou vamos ser banidos? A conduta ímpia de qualquer servo se origina na incredulidade. Não acreditar que vai acontecer. Porque esse servo, em realidade, não crê que o Senhor esteja prestes a voltar. Como muita gente não acredita nessa volta do Cristo, nessa transformação da terra. Pelo menos, né, eles não acreditam que durante o período de sua existência terrena. Isso vai ser depois, não vai ser nessa minha vida. E aí, por isso mesmo, não é impulsionado por nenhuma esperança purificadora. Simplesmente porque não tem nenhuma esperança. É um descrente. E só faz fingir que é um servo do reino de Deus. A gente vê muito religioso assim. Suas ações violentas e sem ética provam exatamente isso, gente. O maior exemplo de sua incredulidade respeita a vinda do Senhor na casa. Esse homem simplesmente não acreditava nessa doutrina, como a gente vê nessa parábola. Jesus repete aqui o princípio geral, quando ele fala virá o Senhor, que procurava ensinar. Isto é, que a parúzia pode ocorrer a qualquer instante, que o tempo é curto, que a igreja, que o cristianismo, que as pessoas devem aprontar-se. Trata-se de uma repetição do versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A gente acabou de ver isso na semana passada. As doutrinas referentes às coisas futuras, como a tribulação, o período de sofrimento, a volta de Cristo para reinar, requerem uma estrita vigilância. Jesus não vai ficar um rei num trono aqui na terra. É a doutrina dele reinar na terra, gente. Não devemos ser insensatos e insensíveis, como foram os líderes da religião da nação judaica, os quais nem ao menos
reconheceram Jesus como Messias e chegaram ao extremo de exigir a sua crucificação. Não devemos também ser semelhante ao pai de família que, vivendo em uma casa de barro, estava sujeito a ser roubado, mas que nada fez para impedir o roubo de sua casa, o que teria sido evitado se fosse vigilante. Semana passada, lembra disso? A vigilância traz recompensa, especialmente se durante a demora do Senhor servirmos uns aos outros em amor. Ajudar o próximo, ser ajudado. Deus não se esquecerá disso, e a glória espera aqueles que forem sábios, fiéis e vigilantes. A cada um será dado segundo as suas obras. Nós não podemos esquecer disso. E castigá-lo-á, tem outra frase. A tradução que encontramos aqui, castigá-lo-á, do Almeida ampliado, né, não é realmente uma tradução, e sim uma interpretação. Literalmente significa cortar em pedaços. Tá? Conforme a gente vê em algumas revisadas aí, e no King James também. A tradução Almeida comentada em português diz separá-lo-á. O Instituto Bíblico é a melhor tradução em português quando a este particular. Ela diz cortá-lo-á. Meyer, né, que é um pensador aqui contemporâneo nosso, interpreta que significa cortar em duas partes, que é símbolo estritamente literal da palavra. Açoite e mutilação podem estar implicados, como muitos intérpretes têm ensinado, mas provavelmente temos aqui uma referência direta a uma forma antiga de punição, isto é, de cortar uma pessoa em duas partes, serrando-a pelo meio. A gente tem que lembrar sempre do contexto da época. A gente pode ver isso em Daniel, capítulo 2, versículo 5, capítulo 3, versículo 19, que falam disso, essas duas passagens. E em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, capítulo 11, versículo 13, fazem alusão a isso. Jesus usou o termo mais forte possível para expressar o desastroso resultado da negligência quanto à mensagem de Deus, quanto à mensagem espiritual, quanto ao abuso dessa mensagem, quanto aos abusos contra os nossos semelhantes, especialmente contra irmãos, né, que também são da nossa religião, que servem fé com a gente, especialmente contra o abuso daqueles que deveriam estar ajudando, os líderes religiosos que deveriam estar fazendo alguma coisa que estão se aproveitando. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E ele chama eles de hipócritas, que vem do verbo grego que significa replicar. O substantivo ele era usado para indicar aquele que replica. E no uso e desenvolvimento dessa palavra veio a significar ator, partindo da ideia que os atores replicam uns aos outros. Finalmente, esse termo passou a significar fingimento em coisas sérias até adquirir um moderno sentido de hipócrita. Essa palavra, hipócritas, é uma palavra grega, é empregada por 25 vezes no Novo Testamento. Todas as vezes no Evangelho sinótico, Mateus, Marcos e Lucas. E sempre em mau sentido. Por sua vez, Lucas usou a forma verbal, né, em Lucas capítulo 20, versículo 20, com o sentido de fingir. As autoridades religiosas profanaram a prática religiosa, transformando-a em peça de teatro, chegando ao cúmulo, gente, de atrair as multidões que aplaudiam o espetáculo. Essa pessoa não terão recompensa no dia final do julgamento, quando tiver a migração para muito regenerado, mas sofrer um perda espiritual que não vão ser fáceis. Imagina, você ser degradado da terra. Não é fácil. Então a gente tem que ter cuidado. E ali haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra é a expressão acerca do juízo final. A expressão choro e ranger de dentes é comum neste quadro final, uma vez que usualmente pinta o frio extremo ou o calor extremo como elemento. No caso de alguém ser lançado nas trevas exteriores, a ideia de que frio extremo. O convidado que não tivesse a veste própria lançado nas trevas exteriores, para longe do bem iluminado salão do banquete, do calor aconchegante do palácio. Fora há frio extremo, lamentações, ranger de dentes. A gente vê isso em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 4. Quanto a essa história, né, a gente vê isso. O versículo 13 tem essa mesma expressão. Entretanto, essa expressão também era empregada para indicar o calor extremo, e possivelmente há pouca diferença no sentido de que os condenados estarão nos dois extremos, né? Aqueles que serão lançados na Geena, haverá o ranger de dentro por causa da dor. Geena, que eu gosto sempre de falar, é o cemitério, era o lixão que ficava fora dos muros de Jerusalém, que queimava dia e noite. Então, gente, vamos ficando por aqui. Semana que vem nós estaremos mais uma vez reunidos com o programa No Caminho de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade,
Produção e apresentação, Paulo Guedes.